A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós estamos no nosso curso de maturidade no Espírito. Essa é a segunda aula do nosso primeiro módulo, né? Nós estamos estudando sobre princípios de revelação na palavra de Deus. E para que você entenda isso, é de suma importância que você compreenda que você é feito de corpo, de uma alma e de um espírito, né? Por quê? Porque Deus fala conosco no Espírito. A Bíblia fala que Deus ele é Espírito. Então, quando nós imergimos no mundo do Espírito, e nós fazemos isso através do nosso Espírito, porque a Bíblia fala que as coisas do Espírito não se explicam racionalmente, né? O homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. Então, para que você tenha acesso a essa dimensão celestial, essa dimensão onde Deus habita e Deus se relaciona com seus filhos, você precisa compreender, você precisa perceber o seu próprio espírito. Então, por isso que nós estamos nos dedicando a essas 4 aulas nesse primeiro módulo, e ele é o primeiro porque nós entendemos da importância que é esse tema, né? Você perceber que Deus te criou com um corpo, nesse corpo você tem uma alma, você tem uma inteligência, você tem uma mente racional, você tem suas vontades e emoções, mas ele também colocou um espírito. Todo ser criado, todo ser humano criado, ele é composto dessas 3 formas. Assim como Deus é trino, né? Espírito Santo, Jesus Cristo e o Deus Pai, o ser humano também ele é triuno, ele é corpo, ele é alma e é espírito. E em toda a criação você vai ver esse padrão se repetindo, né? E é importante também, eu não falei na aula passada, que você entenda que todo ser humano ele é corpo, alma e espírito, né? Não são apenas os crentes que possuem um espírito. O crente ele possui um espírito vivificado, porque a Bíblia fala em Romanos que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, aliás, por causa do pecado, o nosso espírito estava morto. Mas não quer dizer que ele não existia. Lembra que eu falei que morto não significa que foi aniquilado, que deixou de existir. Morto é separado. Alguém que morre não tem mais contato conosco. Então, do ponto de vista de Deus, das coisas do reino dos céus, o nosso espírito era morto. Mas ele existia. E da mesma forma, todos aqueles que nunca aceitaram a Cristo, que não receberam a vida de Deus, eles possuem um espírito, né? E aí é interessante porque a gente observa em outras religiões esse espírito sendo utilizado de forma incorreta para contactar espíritos rebeldes, espíritos malignos, né? Tem religiões que ensinam basicamente isso que nós estamos falando aqui, né? Fala que você tem que desenvolver o seu espírito, né? Mas eles usam aquilo para contactar espíritos caídos, demônios, espíritos rebeldes da parte de Deus. Mas o princípio ele é certo, porque realmente nós somos corpo, alma e espírito. Mas eu quero falar do espírito seu que foi recriado, e esse espírito recriado ele foi recriado para Deus, é um novo nascimento que se operou da sua vida, e por isso é muito importante você ter essa percepção e você ir mais para frente, né? Você ser alguém guiado pelo Espírito. Próximo módulo, inclusive, nós vamos desenvolver mais esse tema, como você ser dirigido pelo Espírito Santo através das direções que você percebe no seu próprio espírito. Não tenha dúvida que essa é a vontade de Deus, né? Eu sei que nós gostamos de fazer ponderações, né? E de uma forma muito sincera. Procuramos sempre com a nossa mente julgar aquilo que é certo, aquilo que é errado, e procuramos fazer aquilo que é certo. Mas se você já deve ter meditado a respeito disso, isso nada mais é do que andar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que você quer dizer com isso? Bem, muitas vezes o nosso julgamento, ele, apesar de ser um julgamento sincero, de nós queremos fazer a coisa certa, provavelmente você já deve ter experimentado isso. Você pode ter feito a coisa errada, porque o nosso julgamento ele é muito limitado, ele não tem
todos os indicadores e todos os aspectos para que... E a nossa mente mesmo, ela é uma mente, você vai ver quando a gente for abordar sobre isso, ela foi afetada também pelo pecado. Então, não é um indicador confiável quando nós tomamos as decisões do bem e do mal. Na verdade, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para se alimentar da árvore da vida. E Jesus é a nossa vida, o próprio Deus é a nossa vida. E quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Essa é a vontade de Deus, né? Nós vamos abordar mais para frente, eu estou adiantando alguns assuntos aqui. Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre algumas funções do Espírito, algumas funções da alma e talvez, se der tempo, algumas funções do corpo, para que isso fique mais claro, para que você possa compreender melhor e perceber um pouco melhor a respeito do seu espírito. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre funções do nosso espírito, né? Eu coloquei aqui funções do espírito humano para que não haja confusão, não confunda isso com as funções do Espírito de Deus. Eu estou falando do espírito humano, é claro que dentro do contexto do espírito que nasceu de novo, do espírito que foi vivificado. Então, a primeira dele é a intuição. Então, por exemplo, em 1 João 1,20 fala assim: e vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento, né? Ou seja, nós temos todo conhecimento dentro de nós. Por quê? Se o Espírito Santo é Deus, e o Espírito Santo é onisciente, e ele habita dentro de nós, aqui está dizendo que nós temos, através da unção que vem do Espírito Santo, todo conhecimento dentro de nós. Agora, como que esse conhecimento ele é transmitido a nós? Através de impulsos da intuição. Então, quando você se depara, por exemplo, diante de uma situação, e eu falei que a nossa tendência, a tendência do homem natural, ou mesmo do crente que é guiado por indicadores naturais, né, mais conhecido como o crente carnal, ele é você fazer ponderações na sua mente, né? Será que esse aqui é o caminho correto? Mas por que aquele ali não é melhor? E você começa, né, a colocar como se fosse uma balança, né, e a ponderar o que é a decisão correta, né? Agora, a Bíblia fala que todo conhecimento está dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele pode trazer essa resposta para você sem envolver a ponderação da sua mente. E a maneira como ele faz isso, nós chamamos de intuição. Então, veja, eu não quero que você seja místico, eu não estou falando aqui de nada, de nenhum tipo de mágica, não estou falando de simpatia, não estou falando de sorte, não, eu estou falando... porque às vezes esse termo intuição ele pode ser usado da maneira não da maneira apropriada. Quando eu falo de intuição, eu falo de um impulso que vem em você, de algo que não tem uma explicação, porque se tiver explicação é uma ponderação da sua mente, mas que você recebe como uma convicção. Então, vamos supor que diante de uma situação você, de alguma forma, você fala, não, nós temos que ir por aqui, temos que fazer dessa forma. E aí alguém questiona, ou você mesmo se questiona, mas por que tem que fazer dessa forma, né? Fala, não, eu não sei, mas algo me diz, né? E esse algo me diz, a gente não sabe explicar, porque de fato ele não é fruto da nossa mente, ele não é fruto de um raciocínio, por isso ele não tem explicação. Mas é uma convicção que é colocada, eu vou usar a palavra aqui, no nosso coração, né? Mas a Bíblia, quando fala do coração, está falando do nosso espírito, né? Então é uma convicção que ela chega no nosso espírito, mas ela é inexplicável, e de fato ela tem que ser inexplicável, porque se tivesse explicação, ela seria produto da nossa mente. Então nós vamos chamar isso de intuição, tá? Com muito cuidado, com muito zelo, né? Como eu falei, para as pessoas não acharem que eu estou falando aqui de simpatia, de adivinhação, de tirar a sorte. Não é absolutamente nada disso.
é a maneira como o Espírito Santo traz uma convicção. Então você tem uma convicção, não, eu sei que é dessa forma, né? E provavelmente já deve ter acontecido com você isso, né? Você fala, não, eu devo fazer desse jeito, e por alguma razão você ponderou com a mente, não, mas parece que é para ir dessa forma aqui. E aí você foi lá e a coisa deu errado. Falou, não, eu devia ter escutado aquilo que veio dentro de mim, né? Aquela convicção, aquele impulso, né? Aquela intuição, não, eu devo fazer dessa forma, né? Então essa é uma das maneiras que o Espírito Santo fala conosco. Então são muitas as situações, né? Muitos crentes falam comigo, eu acho que o Espírito Santo ele não fala comigo, né? Eu falo, olha, ele fala, provavelmente você que não escuta, provavelmente que você que não percebe, né? E você sabe, uma coisa que é interessante, nós vivemos num mundo muito atarefado. E é interessante que quanto mais essa poluição, né, essa hiperatividade, essa hiperconectividade, nós estamos o tempo inteiro com a nossa mente trabalhando e raciocinando, nós acabamos ignorando, acabamos abafando, silenciando essa voz que é tão sutil dentro de nós, que é chamada de intuição, né? Que são essas convicções que o Espírito Santo traz para nós. Por isso é importante nós levarmos a nossa mente a Deus, nós estarmos sensíveis à sua voz, né? Um exemplo que eu gosto de usar é de você, por exemplo, chegar numa praia, né, de mar agitado, pegar uma pedra e jogar aquela pedra no mar, né? Provavelmente, se você não acompanhar com os seus olhos onde essa pedra caiu, você não vai nem saber aonde ela foi. Mas se você chegar numa lagoa de águas paradas e jogar a pedra, você vai ver aquelas ondas, né, se dissipando, né, onde aquela pedra caiu. Então o Espírito Santo, para que você esteja sensível, né, você precisa estar manso, você precisa estar acalmado, você não pode estar ansioso. Por que a Bíblia fala tanto, né? Não andeis ansiosos. Porque a ansiedade, ela te impede, né, de ouvir esse sopro suave do Espírito Santo, né? Esses impulsos tão sutis, né? Esse falar tão manso que é o Espírito Santo, né? Mas ele vem como uma convicção, né? Então, teve situações na minha vida que mesmo diante de todas as adversidades, eu estava em paz, porque de alguma forma, e era inexplicável, eu sabia que aquilo ia ser resolvido, que Deus ia agir naquilo, porque o Espírito Santo havia falado dentro do meu coração, né? Quando a voz de Deus, quando a gente escuta a voz de Deus, eu quero dizer que toda tempestade se acalma. Por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Antes, né, buscai ao Senhor em oração, porque quando nós oramos a Deus, e eu já falei aqui que a oração ela não é apenas falar, mas ela é escutar. De que forma? Audivelmente? Não, né? Através do nosso espírito. Quando você ouve a voz de Deus, todas as coisas se acalmam, né? Então, essa convicção, ela é transmitida ao nosso espírito, né? E nós temos de uma forma intuitiva. Eu sei porque sei que é assim. Mas por que é? Não sei te explicar, só sei que é assim. Então, dessa maneira que esses impulsos, né? Dessa maneira que o Espírito Santo, uma das maneiras como nós podemos perceber o nosso espírito, né? 1 João 2,27, ainda, né, no livro de 1 João diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Você imagina aquela igreja dos apóstolos, né? Aquela igreja primitiva, que não tinha uma Bíblia impressa como nós temos hoje, não tinha como nós temos no nosso celular, no tablet, não tinha internet, não tinha os ensinamentos das cartas de Paulo, né, para poder orientar, e toda a informação,
mestres formados que estudavam a palavra de Deus. Então, como é que essa igreja funcionava? Era uma igreja que era totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus, né? Os crentes, eles possuíam, né? E aqui o apóstolo João fala, olha, vocês têm uma unção, você recebeu uma unção, está dentro de você, e ela vai te guiar. Você não precisa de um ensinamento exterior, mas o Espírito Santo, ele vai te direcionar, né? O próprio Jesus também, lá em João 14, fala assim que o Espírito vos guiará por toda a verdade. Se você for alguém guiado pelo Espírito Santo, você vai ser direcionado para as coisas de Deus. Eu não estou falando que você não precisa estudar, mas muitas vezes o Espírito Santo, ele mesmo vai te levar a estudar aquilo que ele quer te ensinar, né? E muitas vezes as pessoas leem a Bíblia, mas o Espírito Santo, ele faz com que aquela palavra que está escrita ali na Bíblia se aplique, né? Provavelmente já aconteceu com você de ler textos que você não entendia nada, mas o Espírito Santo é ele quem nos ensina. Então, a unção que nós recebemos aqui fala que ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Imagine se nós tivéssemos clareza e direção do Espírito Santo de Deus, você sabe, não ia precisar de curso para nada na igreja, né? Será que o Espírito Santo sabe ensinar os homens a serem bons maridos? Será que o Espírito Santo sabe ensinar as mulheres a serem boas mães? Será que o Espírito Santo sabe ensinar os nossos homens a serem bons homens de negócio? Então, o Espírito de Deus, né, a própria divindade habitando dentro de nós, ele pode nos direcionar a qualquer área da nossa vida. E eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus, né? Então, você sabe, na nossa igreja nós não temos muitos cursos, né? Eu sei que tem igrejas que têm curso para quase tudo, né? Curso de casamento, curso de namoro, curso de negócios, curso 10 passos para ser alguém mais feliz, 10 passos para isso, 10 passos para aquilo. Você sabe, a rigor, o trabalho dos pastores deveria ser um só: ensinar os seus membros a aprender a ouvir o Espírito Santo, porque a unção que está em nós nos ensina todas as coisas. É maravilhoso isso, irmãos, né? A gente possuir toda a onisciência da divindade dentro de nós e ao nosso acesso, né? São inúmeros os testemunhos que eu já ouvi, que eu já vivi da parte do Espírito Santo, de coisas extraordinárias, né? Já aconteceu algo parecido comigo, mas não tão extraordinário como eu vi de um pastor certa vez, que ele chegou numa cidade para ir ministrar num congresso, já quase em cima da hora, chegou no aeroporto, pegou um carro que ele havia alugado e se deu conta que ele havia perdido o endereço do lugar, tentou ligar para aquele pastor onde que havia chamado ele, não conseguiu falar com aquele pastor e ele começou a dirigir para uma cidade muito grande, uma cidade que ele nunca havia estado antes, e seguindo a intuição, seguindo os impulsos do Espírito Santo, ele foi conduzido exatamente ao lugar onde ele deveria ir. Isso é maravilhoso. Irmão, se nós aprendermos a acessar essa riqueza no nosso espírito, eu tenho certeza que nós vamos viver numa dimensão muito diferente, né? Então, isso é algo indispensável, né, que nós devemos perseguir ao longo da nossa vida, de buscar a revelação, buscar o entendimento, buscar esse relacionamento no nível do Espírito com Deus. Mas seguindo aqui das funções do nosso Espírito, a outra função é a consciência. Eu também já adiantei um pouquinho do assunto. Romanos 9:1 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então Paulo está dizendo que o Espírito Santo é a própria consciência dele. O que isso significa? Você sabe, a consciência ela também é algo pouco explicável, né? Ela não é fruto de um raciocínio, de uma ponderação, de algo que é lógico, mas você tem uma consciência, você tem essa
percepção, né? Por exemplo, a Bíblia fala que o próprio Espírito Santo testifica conosco a respeito da salvação, né? Então, se você falar assim, olha, como que você tem certeza que você é salvo? Eu simplesmente tenho certeza de que eu sou salvo, mas alguém te deu alguma carteirinha, você teve alguma visão com o seu lá do livro da vida e viu o seu nome escrito lá, algum anjo veio contar para você? Não, absolutamente nada disso. Eu simplesmente tenho uma consciência, né? Eu sei porque eu sei, né? Essa convicção dentro de nós, né? Ela é no Espírito, ela é transmitida pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Então, essa função de consciência, esse saber que não é fruto de algo que nós aprendemos, mas é o Deus que sabe todas as coisas contando para nós no nosso espírito a respeito daquilo. Sabe quantas coisas nas nossas vidas, se nós parássemos para escutar o Espírito, nós talvez evitaríamos, né, perca de tempo, coisas erradas, negócios mal feitos, caminhos errados que nós tomamos, simplesmente porque ou negligenciamos a voz de Deus ou simplesmente não perguntamos para Ele. Mas eu tenho certeza que se você parar para escutar o Espírito, Ele vai falar contigo, né? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atos 17:16. Algo dentro, provavelmente já aconteceu com você, de algumas situações em que você fica incomodado no espírito. Você sabe, a maneira comum do crente viver é em paz. A Bíblia fala, seja a paz de Cristo, né, o vosso juiz. Nós temos que viver em paz, mas em algumas situações Deus permite que essa paz, né, e deixa eu explicar uma coisa interessante, porque a fonte da paz, ela vem do Espírito. Lembra que eu falei que quando você escuta a voz de Deus, você fica em paz. E você escuta a voz de Deus no Espírito. Então, é aquela paz que no meio de toda tribulação você está em paz, né? Porque a Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, essa paz não é porque você analisou as circunstâncias e falou, não, eu tenho a saída para isso aqui, eu sei como resolver. Não, não, não. Essa paz, ela é acima do seu entendimento. Você não consegue raciocinar, você não consegue explicar, porque ela vem do seu espírito. Então, você tem paz. Então, toda fonte de paz, aliás, toda fonte de alegria, toda fonte de paz, toda fonte de segurança, tudo isso precisa vir do nosso espírito, tá? Se a tua fonte de segurança vem da sua ponderação, ela facilmente vai ser abalável. Então, porque você sabe, situações mudam, circunstâncias são alteradas. Então, se você avaliou um cenário e por causa disso você está em paz, né? Se você avaliou com a sua mente, a hora que esse cenário mudar, você vai perder a sua paz. Porque ela essa casa que você construiu, ela é em cima da areia. Só existe uma rocha firme, que é Deus, é o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. E ele se encontra no nosso espírito. Então a sua fonte de paz, a sua fonte de alegria, a sua fonte de segurança não pode estar ancorada nas circunstâncias. Tem que estar ancorada numa consciência que vem do teu espírito. Entendeu? Então, quando você conseguir acessar esse lugar, você vai ter uma alegria que ela não vai ser abalada por circunstâncias, né? É interessante que a Bíblia fala assim, há um mandamento muito interessante e pouco falado que diz assim, alegrai-vos no Senhor. É um mandamento, você tem que se alegrar no Senhor. Mas Senhor, como que eu vou alegrar? Olha o que está acontecendo na minha casa, olha o que está acontecendo com os meus filhos, olha essa situação toda que está sendo criada aqui. Não importa, porque a sua fonte de alegria, ela não pode ser circunstancial. A fonte de alegria tem que estar no Espírito. E o Espírito, quando ele é habitado por Deus, Deus não muda, Deus é imutável. Então o seu Espírito, ele é uma rocha firme
onde você pode estar alicerçado, que ele não vai ser alterado. Mas você sabe, em alguns momentos, Deus ele vai permitir que essa paz, né, ela seja não retirada, mas ela seja suprimida momentaneamente no seu espírito, né? Ele vai permitir, como um indicador, né? Como eu falei o texto aqui, a Bíblia fala, seja a paz de Cristo o vosso juiz, né? Você sabe, vou usar aqui a figura do juiz de futebol, né? O juiz de futebol, às vezes o jogador está lá, ele nem está olhando para o que aconteceu, mas ele escuta um apito. E quando o juiz apita, todo mundo para o que está fazendo, volta-se a sua atenção para o juiz para ver o que ele vai indicar, né? Aí geralmente ele faz um gesto, eu não acompanho futebol, mas faz um gesto com a mão lá, que os jogadores sabem o significado. Mas primeiro o apito, o jogador para, e aí ele volta-se para o juiz para ver o que o juiz está sinalizando, né? Se houve um pênalti, se vai parar o jogo, se o que está acontecendo ali. Então, se a paz de Cristo é o nosso juiz, né? Quando Deus permite, naquele momento, você deixar de sentir aquela paz, né? Aqui Paulo fala que o espírito dele estava revoltado, né? Estava se agitando, né? Isso é outro dos termos também. E por que Deus permite isso? Para chamar a atenção de você para alguma coisa. Então, às vezes nós estamos em paz, estamos fazendo as coisas e esse deve ser o nosso modus operandi, né? A vida normal cristã tem que ser em paz. Mas por alguma razão, você sabe, você acordou aquele dia inquieto. Você acordou incomodado, alguma coisa, eu não sei, e aí você talvez na sua mente começa a pensar, mas o que está de errado, né? E você não enxerga nada, é o juiz apitando. Naquele momento você precisa parar o que você está fazendo, voltar-se ao Senhor em oração e falar, Senhor, mostra para mim, né? Você desligar dos seus indicadores naturais, desligar da sua mente, né, e voltar-se para o Espírito para poder perceber, né? Muitas vezes quando nós ignoramos esses sinais, né, coisas dão muito erradas em nossas vidas, né? E aí você pensa, olha, bem que eu tive um sentimento para não fazer aquilo, bem que, eu estou falando com isso, você está testificando isso, porque isso com certeza você já passou por isso, né? De alguma situação que você falou, olha, eu acordei aquele dia realmente tinha algo errado, eu não devia ter ido para aquele lugar, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia, sabe? É Deus chamando a sua atenção no seu espírito. Então, a consciência, né? Esse saber que não é fruto de uma experiência, que não foi adquirido numa escola, que não é fruto do seu raciocínio, não é fruto da observação, é simplesmente eu sei porque eu sei, né? A consciência também é uma das funções do nosso espírito. E também, né, eu já destaquei aqui a comunhão, né? A nossa comunhão com Deus, ela é no seu nível normal, né? No seu nível, ela foi criada, ela foi estabelecida para ser no nível do espírito, né? Lucas 1:47. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. 1 Coríntios 6:17. O que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, ou seja, nosso relacionamento com o Senhor, ele é no nível do espírito. Você sabe, pessoas que tentam se relacionar com Deus no nível da alma, né? Como eu falei do problema da alma, é que ela... Deixa eu usar um outro exemplo aqui, o nível do corpo. Você sabe, quando eu gravei a primeira aula na semana passada, estava muito frio, né? E apesar de eu estar dentro de casa aqui, usando só uma camiseta, lá fora estava muito frio. Hoje o clima já está bem agradável, já não precisa usar nenhum casaco. O tempo inteiro o nosso corpo ele está refletindo aquilo que é exterior, aquilo que é do ambiente. Então se o ambiente está frio, o corpo fica com frio. Se o ambiente está quente, o corpo fica com calor. Então quer dizer, o ambiente externo ele determina aquilo que o meu corpo sente.
né? Da mesma forma, a nossa mente ela é baseada em circunstâncias exteriores. Então, existem circunstâncias que te deixam feliz, circunstâncias que te deprimem, circunstâncias que te deixam com medo, circunstâncias que te deixam seguro. Então, veja, viver no nível do corpo e da alma é você viver o tempo inteiro manipulado por indicadores exteriores. Então, quando nós falamos de viver baseado no Espírito, eu estou falando com você algo que é imutável, porque o seu Espírito agora, ele é a habitação do Espírito de Deus. E Deus não muda, ele não sofre essas variáveis. Então tem crentes que se relacionam com Deus baseados em indicadores que não estão no Espírito. Crentes que ignoram a vida do Espírito, né? Eles vivem no nível almático, no nível da alma, né? São crentes carnais, né? Quando eu falo de crente carnal, pelo amor de Deus, irmãos, eu não estou falando daquele crente que se lambuza no pecado, que está fazendo coisa errada, que faz aqueles pecados grosseiros. Não, crente carnal é aquele que vive na carne. Leia-se na alma e no corpo, tá? Tem duas formas, você pode viver na carne ou no espírito. Quem vive no espírito é quem é guiado pelo espírito. Mas esses crentes carnais que vivem no nível da alma, então o relacionamento com Deus dele é também baseado nas circunstâncias. Então o dia que dá tudo certo, Deus está feliz comigo. Aí no outro dia as coisas já não saíram no controle, não saíram do jeito que ele queria. Deus está zangado comigo. Então a vida dele é como aquela criança que pega aquela flor, né? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Tô salvo, não tô salvo. Tô salvo, não tô salvo. Aconteceu alguma coisa boa, Deus me ama, tô salvo. Aconteceu alguma adversidade, Deus me odeia, não tô salvo. Então é horrível essa vida cristã. É uma vida cristã esquizofrênica, onde ele o tempo inteiro não sabe se é amado, não sabe se é aceito, não sabe se Deus está alegre, se não está. Por quê? E ele tem provas, o pior de tudo é isso. Fala, mas olha aí o que está acontecendo comigo, olha essa situação, Deus não falou, ou Deus não fez como eu queria, ou assim, ou assado. Mas por quê? Todos os indicadores que ele escolheu para poder interpretar se era aceito ou não, se tinha nascido de novo ou não, se estava salvo ou não, estavam baseados na alma. E como eu falei, a Bíblia fala que o Espírito Santo testifica a respeito da nossa salvação. E ele testifica no nível do Espírito e não no nível da alma. Deixa eu dizer, se você entender isso, se você só entender isso, você pode parar o curso por aqui. Eu tenho certeza que a sua vida cristã, a partir de hoje, vai ser outra. Porque cristãos que vivem nesse nível da alma, eles não conseguem construir nada, eles não conseguem fazer nada, porque, como o Tiago fala, são levados de um vento para o outro. Hoje ele está bem, amanhã aquilo que ele começou a fazer, ele já desfez, e o diabo, sabendo disso, manipula ainda mais esses indicadores exteriores para tentar dissuadi-lo. Então é muito importante você entender que a sua vida cristã precisa ser edificada no nível do Espírito. E é claro que quando você conserta o princípio, quando você conserta a base, todo o resto que você edificar em cima disso vai ser edificado da forma correta. Porque eu não estou dizendo que Deus não vai tocar no nível da sua mente, não estou dizendo que não vai tocar no nível do seu corpo, mas ele começa do Espírito. A vida cristã não começa numa experiência do corpo, né? Tem cristãos que medem o negócio por causa de um arrepio. Pior do que a mente, irmãos, é por um indicador do corpo. Alguém deixou a porta aberta lá do fundo do prédio da igreja, bateu uma corrente de vento, ele acha que o Espírito Santo tocou ele está querendo viver a vida cristã no corpo. Né? Ou aquele cristão que vai acordar para ir para o culto, está com preguiça, ou seja, o corpo manda nele. O corpo está em primeiro lugar na vida dele.
Meu Deus do céu, que vida miserável, né? Você ser escravo das suas vontades, escravo da sua autopreservação, do seu conforto, você não vai conseguir fazer nada. E eu não estou falando nem só da vida cristã, não vai conseguir ser um bom profissional, não vai conseguir estudar, não vai conseguir prosperar na vida, porque você vive no nível do corpo, e nosso corpo são instintos tão básicos, tão primitivos, tão rudimentares, e você se torna escravo dessas coisas. Mas também, se você se julga alguém mais elevado e acha que vive no nível da mente, né? E você é muito racional e você tem explicação para tudo, deixa eu dizer, é tão triste, tão deplorável quanto a situação desse que vive pelo corpo, porque você ainda está baseado num raciocínio caído, num raciocínio que foi afetado pelo pecado na nossa mente. Você está baseado em circunstâncias, e você sabe, circunstâncias mudam o tempo inteiro, os indicadores mudam. Então esse tipo de vida cristã também, ele é muito difícil de você conseguir construir qualquer coisa. Sabe, a única maneira de nós edificarmos é no Espírito, é a rocha sólida nas nossas vidas. Preste atenção, construa sua vida no Espírito, e a partir do Espírito você vai conduzir todas as demais coisas. Não estou falando que a mente é ruim, não estou falando que o corpo é ruim, mas o Espírito comanda, o Espírito vai na frente, o Espírito decide, o Espírito é quem dá as direções. A mente, ela executa, tá entendendo? Então não quer dizer que a partir de agora nós vamos ignorar a nossa mente e viver só como anjinho, né, flutuando. Não, a mente, ela foi criada, ela tem um propósito, ela é importante também, mas ela não pode estar à frente, ela não pode comandar. Quem comanda é o Espírito. A mente, ela interpreta e ela executa a direção do Espírito. Então você sentiu a convicção, a intuição no seu espírito. Não, é isso que deve ser feito. Agora, como que isso é implementado? Como que isso é executado? Através da mente. Mas a mente se submeteu à direção do Espírito. Tá me entendendo? Não foi a mente que tomou a decisão. A mente, ela é usada para implementar. Ela executa aquilo que o Espírito mandou você fazer. E aí é importante você exercitar a sua mente. Eu vou chegar lá, já estou me adiantando aqui, eu não me aguento, você sabe, eu começo a falar. Mas é importante você estudar, é importante que você tenha uma mente saudável, uma mente que desenvolva. Deus não ganha nada com a ignorância de ninguém, Deus não ganha nada com a burrice, Deus não ganha nada com a estupidez, sabe? A mente, ela é muito importante também. Porque a mesma direção que Deus dá para uma pessoa que tem uma mente pequena, que não foi exercitada, ele vai executar, vai fazer da maneira dele, da maneira simples, da maneira pequena. Uma mente brilhante vai pegar essa direção do Espírito e vai ser uma arma poderosa nas mãos de Deus, vai edificar algo tremendo, né? E o corpo? Claro, o corpo está lá no fim da fila, como eu falei, ele é o mais primitivo de todos, mas ele precisa ser subjugado, ele precisa ceder, ele tem que ser disciplinado, ele não pode mandar em você. Ele tem que obedecer. Quando o seu corpo fala levanta, levanta, mas eu estou cansado. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que ir até o fim. Então você não pode ser escravo dessa coisa que é tão primitiva, que é o nosso corpo. Então a função do nosso espírito, voltando aqui para a aula, os irmãos me perdoem, mas eu me empolgo mesmo. Comunhão, então a maneira de nós nos relacionarmos com Deus é no Espírito, a maneira é o canal aberto, é o canal sem interferência, é o canal direto com Deus, né? Não se relacione na alma, a alma é falha, tem dia que a alma está alegre, tem dia que a alma está deprimida, tem dia que a circunstância mudou, tem dia que está claro, tem dia que está chuvoso, a alma... É muito ruim esse canal de comunicação, ele tem muita interferência, ele tem dia que não está alinhado direito, é um indicador péssimo para você se relacionar com Deus. Você se relaciona no Espírito. E como eu falei, que de falar então da carne, do corpo, nem se fala, tá? Então para com isso, eu senti arrepio, é de Deus, eu senti um aquilo, esquece, o corpo é pior ainda, pior para se relacionar. Relacione-se com Deus no Espírito. O
foi bom, o culto foi ruim, não é o arrepio que você sentiu, não é a sua mente que ficou emocionada. É muito comum hoje os pastores que viraram coach, né, que viraram grandes oradores e preletores, emocionam a plateia. Deixa eu dizer, ímpio também emociona a plateia. Né? Tem palavras de efeito, né? Uma vez eu vi um pregador muito famoso do Brasil, e ele depois se tornou um político, né? E da época que enquanto ele era pregador, ele falou: eu jamais vou ser político, não vou me rebaixar a isso, né? E depois, quando ele se tornou político, vieram perguntar, ele falou: não, era só uma das frases de efeito que eu falava. Deixa eu dizer, púlpito não é lugar de frase de efeito. Nós não estamos aqui para emocionar a plateia, não é para fazer chorar, fazer rir. A mensagem verdadeira, ela toca no espírito. E aí tem uma questão de quem está ministrando. Ah, não, eu preciso ver o povo chorar, ou precisa ver o irmão cair, ou precisa... Não, a pessoa pode estar quietinha lá, igual uma estátua, e pode estar sendo edificada, porque a edificação ela é no nível do espírito, sabe? E também nada contra. Cada um reage da sua maneira, mas eu já vi pessoas que ficam alegres, batem palmas, pula, grita aleluia. Já vi pessoa que fica quietinha e está recebendo de Deus, porque nós não podemos ser baseados em indicadores exteriores. Nós somos baseados no Espírito. Ela está lá, mas está recebendo, porque recebe no Espírito. Nós não temos que pregar para mexer com as emoções das pessoas, não. Nós temos que tocar no nível do Espírito. Nós ministramos no Espírito. Eu tenho certeza. Eu estou falando com você isso aqui, você provavelmente não deve estar chorando, não deve estar rindo, mas o seu Espírito está testificando isso que eu estou falando. Se você tem o Espírito de Deus, se você já consegue perceber o Espírito de Deus, seu Espírito está queimando agora, porque é um Espírito falando com outro Espírito, com o mesmo Espírito Santo que está em você. É o meu Espírito falando ao seu Espírito. E isso é testificado. Amém? Vamos então para o próximo aqui. Como exercitar o Espírito, né? Você que está percebendo agora o seu Espírito, como é que você pode... Veja, muito cuidado, não estou mandando ninguém desenvolver o Espírito. Isso é em outro lugar, tá? A gente não desenvolve, o Espírito ele já está pronto, o Espírito ele é perfeito. Mas se você ainda tem dificuldade em percebê-lo, existe como você se exercitar. O que é isso? Você vai ver aqui, você voltar a sua atenção, você aprender a perceber o seu espírito. Então, primeiro, por meio do quebrantamento, né? A maneira como Deus nos leva a perceber o nosso próprio espírito passa por 3 caminhos, né? O primeiro é entender que a nossa alma esconde, ela encobre o nosso espírito, assim como os ossos encobrem a medula, né? Esse é um termo bíblico, né? Se quisermos ver a medula, temos que quebrar os ossos, por isso a alma precisa ser quebrada. Então veja, como eu falei, muitas vezes a nossa mente agitada, a nossa alma hiperativa, hiperconectada, ela está demais sobrecarregada com as coisas da vida, né? Com o nosso pensamento, com o nosso eu no controle, né? Você sabe, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm em seguir os impulsos do Espírito é essa nossa questão de não querer abrir mão do controle total sobre nós mesmos, né? Não querer abrir mão do controle de nossas vidas. É por isso que normalmente, não é uma regra geral, é muito mais fácil para as mulheres terem sensibilidade espiritual. Porque você sabe, o homem, culturalmente, né, ele quer estar no controle, né, ele quer estar na posição de domínio. Então, é muito difícil para o homem abrir mão desse controle e permitir ser conduzido pelo seu espírito, né? E para a mulher já é mais fácil, pelo menos na minha observação empírica, eu vejo isso ser com mais facilidade a mulher se entregar para as coisas do espírito, né? Então, quando nós falamos de quebrantamento, é o quê? Você imagine um ovo, né, que tem uma casca que impede aquilo conteúdo lá de dentro de ser acessado, né? Então, o quebrantamento, né, quando nós nos despimos de nós mesmos diante de Deus, quando nós
abrimos mão do nosso eu, quando nós vamos de peito aberto diante de Deus, né? Fala, Senhor, toca em mim, né? Você sabe, muitas vezes o quebrantamento, ele vem junto com um arrependimento, né? Então, quando nós chegamos diante de uma situação onde nós lutamos e tentamos resolver da nossa forma e fazer do nosso jeito, e tentamos de um jeito, tentamos de outro, não deu certo, você fala, eu desisto, eu não dou conta. Então, esse exaurimento, essa entrega, essa rendição, você chegar à conclusão que você não dá conta, que você não, por si só, não consegue fazer nada. Isso é um quebrantamento, você está sendo quebrado, né? Você, esse vaso que está sendo rompido para acessar o conteúdo que está dentro, né? Então, o quebrantamento é uma das formas fantásticas de nós podermos exercitar o nosso espírito, né? Pastor, mas você falou que o espírito ele deve ser algo natural, constante, permanente na vida do crente. Quer dizer que o tempo inteiro eu tenho que andar chorando aí, me sentindo miserável. Não, veja, o coração quebrantado tem que ser algo cotidiano na vida do crente. O coração humilde, o coração contrito, né? Isso aí é uma das características, tem que ser o caráter do crente. Nós temos que viver uma vida quebrantada. Não é um momento. É claro que para quem não tem isso, né, vai ter que exigir um grande esforço, né, lá no culto, o pastor falando, insistindo, oração, para quebrar. Mas depois que aquilo se torna natural, uma vida de quebrantamento, né, uma vida contrita, né, uma vida piedosa, uma vida humilde diante de Deus, né? Naturalmente seu espírito vai poder assumir a posição dele, né? Por que é tão difícil às vezes o espírito se manifestar? Porque a nossa mente não sai do controle. Ela não abre mão, ela quer dominar, ela quer fazer do jeito dela, ela quer ponderar, ela quer saber o que é certo, ela quer saber o que é errado, ela não admite ser colocada de lado. Então é importante esse quebrantamento, é importante subjugar, né, para que a gente possa acessar as coisas do Espírito, né? Mais para frente eu vou entrar em mais detalhes a respeito do quebrantamento. Uma outra forma também, pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabe, aquele que anda cheio da palavra de Deus. Você sabe, Deus e a sua palavra são um só. Andar cheio da palavra de Deus é andar cheio de Deus. Você sabe o que é interessante? Que o Espírito Santo vir habitar dentro de nós foi algo que foi conquistado por Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, né, quando Jesus Cristo lá em João 14 fala para os discípulos, né, agora eu preciso ir para o Pai para que eu possa enviar outro Consolador, para que eu possa enviar o Espírito Santo para vocês. Então, ou seja, o Espírito Santo não havia sido enviado, ele foi enviado, a Bíblia registra lá nos primeiros capítulos de Atos, né? Então, todo o Velho Testamento não havia isso da habitação de Deus em nós, né? Então, o que havia era a visitação, né? Aliás, tem crentes que até hoje acreditam que é dessa forma, né? E ficam falando, vem Deus, vem para esse culto aqui, vem aqui morar comigo, vem passar um dia aqui, vem passar algumas horas. Não é mais assim, irmãos. Hoje Deus habita permanentemente conosco, tá? Você não precisa ficar chamando, né? Ou tem gente que acha que acaba o culto, Deus vai embora, né? Agora em paz te disperso, né? Imagina, irmãos, não existe mais isso na nova aliança, né? Hoje nós somos residência permanente. Aliás, deixa eu voltar aqui num versículo que eu falei, é importante fazer essa ressalva aqui, em 1 Coríntios 6,17, que fala assim, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, ou seja, se você aceitou a Cristo, se você recebeu o Espírito Santo, né? A Bíblia chama de batismo, que não tem nada a ver com o batismo nas águas,
e também nada a ver também com o batismo de revestimento de poder, mas no sentido do batismo de receber, de Deus entrar em você. A Bíblia fala que agora você se tornou um só espírito, né? E é interessante que a palavra que é usada no grego é kolau, né? É uma cola, mas não é uma cola qualquer, né? As pessoas que são mais antigas vão lembrar de uma cola que tinha no Brasil, não sei se ainda tem, chama Araldite, que ela vinha duas massinhas, né? Um componente aqui e outro. E essa massinha era massinha sempre, mas se você misturasse as duas, dali a pouco ela secava e virava uma pedra. Então, esse colau que é utilizado no grego, ele é mais ou menos isso. Quando você pega duas substâncias e você as mistura uma na outra e elas se tornam uma só substância. De forma que é impossível agora você voltar à forma anterior, né? Foi complicado? Talvez as irmãs não conheçam, né? Deixa eu então usar um outro exemplo. Vamos supor que você pega e vai fazer uma massa de bolo, né? Hoje as irmãs pegam a massa de bolo de caixinha, né? Algumas só precisam acrescentar ovo e água, né? Outras ovo e leite. Mas vamos supor que você pega, então, vira aquele pó no recipiente, você quebra os ovos, você põe a leite, algumas açúcar, e aí você começa a bater aquela massa ali até que ela fique, né? Eles chamam, o ponto é até que ela fique homogênea, até que ela tenha uma única forma, né? Então você leva esse bolo, põe no forno, espera lá seus 30 minutos e tira aquele bolo lindo, né? Aquele bolo pronto. Pergunto a você, é possível depois desse bolo estar pronto, você tirar o ovo dele? É possível você agora tirar o leite daquele bolo? Então veja, quando a Bíblia fala em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele, né? Esse um só está dizendo de você ter a mesma matéria, ele agora é indissociável, é como esse bolo que você fez e você não consegue voltar ao estado anterior e retirar todos aqueles ingredientes. Agora você é um só com Deus, você é indissociável. O Espírito Santo não vai mais embora. Entendeu isso? Ah, mas tem dia que eu não sinto, né? Olha novamente a mente, né? As emoções, né? O corpo, né? É claro, e a Bíblia fala, não apagueis o espírito, né? Você pode se tornar insensível. E uma das figuras do pecado, por exemplo, no Velho Testamento é a lepra, né? E o que era a lepra? Qual que é o sintoma da lepra? A pele que vai perdendo a sua sensibilidade, né? Então, se nós entendermos o pecado, o que ele significa? Não quer dizer, quando tem crente, né, tem uma doutrina horrorosa, por sinal, que fala que quando o crente peca, o espírito se retira dele, né? É a doutrina do anjo borrão e do anjo apagão, né? Escreveu a lápis o nome no livro da vida, pecou, passa a borracha, aí se consertou com Deus, escreve de novo o nome no livro da vida. Não é assim que as coisas funcionam. Deixa eu te dizer, Deus é onisciente. Quando ele aceitou você para a família, ele já sabia quem era você, já sabia tudo que você fez e tudo que você vai fazer. E ainda assim, ele te aceitou por causa de Jesus Cristo e não por causa de você. Mas então, essa doutrina horrorosa que fala assim, quando eu peco, o Espírito Santo se retira, né? Ainda baseado no Velho Testamento, onde eles não tinham a presença permanente, eles tinham uma visitação de Deus, né? Mas hoje ele é habitação permanente. Então, quando a pessoa peca, e ele fala, mas eu tenho como provar. Porque quando eu peco, eu não percebo mais a presença, né? Eu não tenho mais a comunhão no Espírito, né? E é óbvio, porque a Bíblia fala que o pecado ele é como a lepra. Então o que é a consequência disso? A perda de sensibilidade. Mas não é que ele se retirou. Você simplesmente deixou de estar sensível para Deus. Você
você apagou o Espírito, né? Você acobertou. Lembra que nós acabamos de falar também do quebrantamento? Você escondeu ele, você enterrou, né? Os irmãos me perdoem de uma linguagem talvez tão simples, né, que eu estou usando aqui, mas eu espero que você esteja me entendendo. Mas o Espírito não deixou de estar aí em você, porque uma vez que você se uniu ao Espírito de Deus, você é um só. É impossível agora retirar o Espírito Santo. Você foi recriado. Amém? Eu espero estar trazendo muito conforto e muita alegria para você, porque essa é uma segurança que os filhos de Deus têm. Uma vez que você foi aceito, você jamais será rejeitado. Amém? Então veja, agora a palavra de Deus, ela consegue separar a alma do espírito, né? Então existe, quando nós estamos cheios da palavra, né? E tudo isso eu dei essa volta inteira para poder falar dos homens do Velho Testamento, que não tinham a presença permanente, tinham a visitação do Espírito Santo. Então é muito comum falar assim, então o Espírito de Deus veio sobre Sansão, né? E aí ele recebeu aquela força descomunal, né? O Espírito de Deus veio sobre Elias e ele começou a profetizar. Então o Espírito de Deus vinha, né? Então eu acho maravilhoso, né? Quando você olha lá nos Salmos, né? E Davi, ele amava tanto a presença de Deus que ele descobriu uma chave, que era: se eu estiver cheio da palavra, eu vou estar cheio do próprio Deus. Ele fala por isso que a tua palavra não se aparte, né? Ele falava: o livro dessa lei não se aparte da tua boca, né? Ele falava o tempo inteiro, ele estava declarando a palavra de Deus, que era uma forma dele estar cheio do próprio Deus. Então, quando nós estamos meditando, quando nós estamos cheios da palavra, e a palavra, ela é vida. A Bíblia fala que a palavra é espírito e vida, né? Nós estamos cheios da vida de Deus, né? Mais dois tópicos para encerrar a aula de hoje. Orando em línguas, né? Talvez é um tema novo para você, principalmente se você ainda não tem a percepção completa do seu espírito, porque isso é algo que só é feito pelo Espírito. O apóstolo Paulo fala, vamos lá, uma terceira maneira para percebermos o nosso espírito humano é orando em línguas. Paulo diz em 1 Coríntios 14:14 que aquele que ora em línguas tem o próprio Espírito orando e a sua mente fica infrutífera. Então, ora, como que você vai explicar isso para alguém que só consegue diferenciar corpo de alma, né? Como que eu posso dizer para ele que existe um nível de oração que não é a mente dele que ora, né? Que ele vai falar, mas a minha boca vai ficar falando sozinha? Porque na cabeça daquela pessoa, no entendimento dela, só existe mente e corpo. Então, ou ela, se não é a mente dela que está orando, a boca está falando sozinha, porque ela só consegue ver mente e corpo. Ela não entende que existe um terceiro elemento, que é o Espírito. E que o Espírito, ele ora pela pessoa. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos ajuda e nos intercede por nós. Então, muitas vezes o Espírito Santo, ele ora por nós. E como o Espírito Santo, como eu falei aqui, espero que você tenha e que você guarde com muito carinho isso. Ele está dentro de você, ele se tornou um só com o seu Espírito. Então, você tem a habilidade de orar em línguas. Então, quando nós oramos em línguas, é um tremendo de um exercício. Porque você vai perceber, claro que você não vai perder a consciência, né? Você não vai, diferente de religiões, né, agressivas, onde um demônio toma o corpo da pessoa, né? Deus nunca vai fazer isso, Deus nunca vai tomar o lugar da sua consciência, né? Deus, ele habita junto com você. E mais do que isso, a Bíblia fala que o Espírito, ele se sujeita ao profeta. O Espírito não mete pé na porta. Ele se submete a você. Ele nunca vai fazer algo que você não deseja. Por isso, sempre a sua mente, se ela quiser assumir o controle, se ela quiser impedir que o Espírito faça as coisas, ela vai conseguir. Porque Deus, ele respeita a nossa vontade. Deus respeita a nossa consciência. Então, mas quando você permitir, o Espírito, ele vai orar através de você. E você vai ver que aquilo que você vai estar falando não é produto da sua mente.
Não é maravilhoso isso? Então esse é um tremendo exercício para que você tenha percepção do seu próprio espírito. Através da oração em línguas você vai perceber, não, peraí, o Espírito Santo está falando através da minha boca. E deixa eu dizer, não é você falando, é o próprio Deus falando. Isso é a autoridade, né? O efeito da oração em línguas, assim. Irmãos, como que essa é uma oração que tem sido negligenciada pelos crentes, né? E não à toa, imagino que o inferno deve fazer com que isso seja guardado a 7 chaves, mas acredite em mim, a oração em línguas, ela é uma das orações mais poderosas que existem. Você sabe, porque às vezes nós estamos orando e a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos interceder corretamente, nós não sabemos as palavras de comando. Agora, quando o Espírito ora através de nós, você pode ter certeza que é uma oração. A Bíblia fala que quem conhece o coração de Deus, senão o Espírito Santo, né? Essa é a oração perfeita, sem mácula, através da sua vida. Que privilégio, irmãos! Que privilégio que muitas vezes a gente não dá o devido valor nele, né? Eu espero ter, aliás, lá na frente, se não me engano, o 8º ou 9º módulo, nós vamos falar sobre, tem um módulo todo a respeito de oração e nós vamos falar muito a respeito da oração em línguas. Mas se você não quiser esperar até lá, comece a exercitar, que eu tenho certeza que você vai ver os resultados imediatamente na sua vida. E por último, nós exercitamos o nosso espírito rejeitando a passividade. Por quê? Isso é uma advertência, né? Às vezes as pessoas acreditam que viver uma vida no espírito é viver uma vida zen, né? Uma vida meditando como um monge tibetano, né? Não, eu vou me retirar para as montanhas para escutar a Deus, né? Aquela ideia de eu vou esvaziar a minha mente, né? Para poder escutar o meu espírito. Não faça isso de maneira alguma, né? Veja, essa é a maneira como o diabo age, né? A pessoa que a pessoa esvazia sua mente, que a pessoa entregue o comando para o diabo. Mas a Bíblia é o oposto. A Bíblia fala que nós temos que cooperar proativamente. Você vai ver, por exemplo, em Efésios falando, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É um mandamento, está mandando você se encher, ou seja, você dá lugar para o Espírito Santo. É uma decisão, é uma vontade, é algo consciente, é algo que você deseja e busca, né? E em seguida ele ainda fala como, né? Falando entre vós salmos, cânticos espirituais, né? Dando graças a Deus, ou seja, é algo que nós perseguimos, é algo que nós desejamos, é algo que nós buscamos conscientemente dentro da nossa vontade. Então, não espere você, e é interessante que muitas pessoas deixam de perceber o seu espírito, deixam de perceber a ação do Espírito Santo por causa da passividade. Então eu já vi pessoas que falam, não, eu queria tanto receber o Espírito Santo, queria tanto ser tocado, mas ela acha que é como um raio que vai cair na cabeça dela, acha que é algo que vai, de repente, Deus vai jogar lá do céu e vai cair em cima dela. Não é, ela exige, ela pressupõe uma proatividade. Aí muitas pessoas que querem receber, que desejam isso, não recebem, porque cultivam, achando que é a maneira correta, né? Uma postura de passividade, né? E ficam esperando a coisa acontecer, né? E agora me veio aqui, estou me recordando dos milagres de Jesus, né? Aquelas pessoas que receberam do Senhor Jesus seu milagre foram pessoas extremamente proativas, né? A Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue que se embrenhou naquela multidão para tocar em Jesus. Você imagina se ela achasse que, não, eu vou ficar quietinha lá no canto, né? O pensamento das pessoas, eu vou ficar aqui, se Deus quiser fazer alguma coisa, ele faz. Já pensou se ela pensasse isso? Não, eu vou ficar aqui na beira do caminho, se Jesus quiser, ele conhece o meu coração, ele sabe do que eu preciso, ele vai vir até mim e vai fazer. Não, não é assim não.
Ela foi atrás, ela transgrediu, ela correu o risco de morrer apedrejada, porque você sabe, uma mulher com fluxo de sangue, ela não podia encostar em outras pessoas. Ela não só encostou em Jesus, mas ela encostou numa multidão correndo o risco de vida, mas ela foi proativa. Né? Aquele cego também, o cego Bartimeu na beira do caminho, né? Gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a ponto dos discípulos se incomodarem, falar de repreender aquele homem. Quanto mais eles mandavam ele calar a boca, mais alto ele gritava, porque essas pessoas que receberam foram pessoas que foram atrás. A Bíblia fala: batei e abri-vos-á, né? Você vai atrás, você busca, que você vai receber. Então, jamais, a passividade, ela não leva a lugar nenhum. Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que buscar. Então, ser cheio do Espírito, você tem que buscar isso, né? Quando a gente vai falar a respeito dos dons, você vai ver também que o apóstolo Paulo fala: olha, buscai os melhores dons. As pessoas ficam esperando as coisas simplesmente acontecerem na vida delas, mas não é assim. Nós temos que desejar, nós temos que buscar, porque a recompensa é para aqueles que vão atrás. Recompensa não é para os preguiçosos, recompensa não é para os procrastinadores, recompensa não é para aqueles que deixam, né, as coisas de lado, que não fazem questão. E por isso eu tenho certeza que você que está fazendo esse curso aqui, você vai receber e você vai ser cheio do Espírito Santo, porque você tem buscado a palavra de Deus, você tem buscado conhecer mais do Senhor. E Ele se alegra disso. Eu quero profetizar na sua vida que você vai ser alguém cheio do Espírito Santo e você vai ser alguém guiado por Ele e você vai ser um vencedor na vida cristã. Amém, meus irmãos? Por último, eu quero deixar uma atividade aqui, um exercício. Você que está fazendo esse curso, né, acompanhado por um professor, por um monitor, né? Você precisa então enviar para ele, assim que você assistir essa aula, a resposta para essa pergunta: como que nós podemos ser proativos em nosso espírito? De que forma que eu posso... eu acabei de falar sobre a passividade, né? De que forma que eu posso ter uma atitude proativa? De que forma que eu posso conscientemente exercitar, me voltar para o Espírito, né? Você pode colocar a sua opinião, se você quiser rever essa aula, né, e escrever melhor, fique à vontade, mas se você está sendo acompanhado, né, se você no final do curso, né, deseja receber e ser certificado pela nossa igreja, é importante que você cumpra todas essas atividades para que a gente saiba que você está assimilando o conteúdo. Então, você provavelmente recebeu o link da aula por um WhatsApp, por uma mensagem de texto. Você retorna nesse mesma mensagem a resposta dessa pergunta aqui, tá? E é isso, meus irmãos. Novamente, eu passei um pouquinho mais dos 50 minutos. E eu espero você para a próxima aula. A gente continua ainda nesse módulo de revelações do Espírito Santo. E até lá, que o Senhor te abençoe. Recomendo que você, como sempre, né, você reassista essa aula, você escute novamente, deixe Deus falar com você, medite em tudo aquilo que você ouviu. Se tem alguma coisa nova que você escutou, peça a Deus para confirmar no seu coração, medite a respeito dessas verdades. Eu tenho certeza que Deus vai começar a falar com você. Um grande abraço e que o Senhor te abençoe.